seletárias através dos seus experimentos com ervilhas. Essas ideias deles eram tão avançadas que eles não foram compreendidas na época. Ele, através de cruzamento entre variedades constantes, que as características elas são herdadas conforme regras bem definidas. Ele começou a fazer este experimento no convento e observando que características ora aparecia e ora não apareciam nos descendentes das ervilhas. Como já foi falado, ele utilizou as ervilhas por ela ter uma autofecundação, então ele poderia controlar essa fecundação dela, da ervilha, e o crescimento era rápido e o desenvolvimento para que ele tivesse a observação dos fenótipos das ervilhas que nasceriam através desses experimentos e cruzamentos do qual ele estava realizando. E as características estudadas por Mendel, ele observava a forma da semente, se era lisa ou se era rugosa, a cor da semente, se era amarela ou se era verde, tanto a cor da flor, se era púrpura ou se era branca, a forma da vagem, se era lisa ou se era rugosa, a cor da vagem, se ela era verde ou se ela era amarela, a posição da flor, se ela estava na posição axial ou se ela estava na posição terminal dos ramos, e a altura dos pés de vagem, se eles eram altos ou se eram baixos. Estes eram as características estudadas por Mendel para a conclusão do seu estudo. Para isso, o Mendel ele fez alguns cruzamentos. Os fenótipos parentais. Quando a gente fala de geração parental, eu estou falando de geração de linhagens puras, sendo que uma semente lisa, se você plantar ao longo das gerações, darão somente sementes lisas, ou sementes rugosas ao longo da geração darão somente sementes rugosas. Agora, quando ele pegou essa semente lisa e cruzou com a semente rugosa, a geração F1, a geração dos primeiros filhos, todas tiveram sementes lisas. Agora, ele ficou querendo saber o que aconteceu com as sementes rugosas. Então, na geração F2, a proporção das características dos fenótipos, ele teve 2,96 lisas para uma rugosa. Então, praticamente 3 para 1, 3 lisas para uma rugosa. E o mesmo foi utilizado para todas as outras abaixo. Então, sementes amarela e verde, todas nasceram sementes amarelas, quando na geração F1 todas eram amarelas. E na geração F2 todas eram 3 amarelas para uma verde. Você observa que na geração F2 o caractere da geração parental ele vai ressurgir novamente. Então, isso ao longo dele deixou intrigado, tendo a necessidade de criar alguns nomes para dar seguimento ao seu experimento. Os conceitos básicos geração parental, que é GP, corresponde às linhagens puras. Qualquer que seja a característica dessas linhagens puras, elas permanecerão, elas não mudarão ao longo do tempo. Então, por isso que elas são consideradas geração parental. Quando, com relação à geração F1, as plantas descendentes das linhagens puras vai ser a primeira geração filial. Então, por isso que nós chamamos geração filial 1, ela descende da geração pura. E essa geração pura é que ela vai verificar com relação à dominância
você verifica esse fenótipo. Quando eu falo de gene, eu estou falando do núcleo da célula lá no DNA. Então você não consegue visualizar o gene. Quando nós verificamos, quando você cruza e esse gene ele é expresso, você consegue visualizar o fenótipo, é aquilo que você visualiza. Então, no caso de uma geração parental, você tem ervilhas amarelas e verdes. Quando você cruza linhagens puras, geração parental de ervilhas amarelas e verdes, e você numa geração filial 1, você tem descendentes todos amarelos, vocês estão verificando o fenótipo. Agora, quando você pega estas gerações filiais 1 e cruzam ao acaso, e você tem uma geração F2, do qual no experimento de Mendel ele teve 3 ervilhas amarelas para uma ervilha verde, você verifica que o fenótipo é 3 para 1. 3 ervilhas amarelas para uma ervilha verde. Então, todas as vezes, a partir que vocês forem cruzando os descendentes, as gerações subsequentes, então será F1, F2, F3, F4 e assim por diante a partir da geração F1. Então, o que é importante salientar? Geração parental corresponde às linhagens puras. Geração filial 1 é cruzamento das linhagens puras. E a partir da geração filial 1 em diante, se dá o nome de geração filial 2, geração filial 3, geração filial 4. Deixam de ser linhagens puras para serem cruzamentos ao acaso com os genes das sementes, para verificar as probabilidades de fenótipos existentes nas futuras gerações. Neste exemplo aqui, nós podemos ver a geração parental, no qual nós temos Rzinho para rugosa, lembrando que o R aqui está sendo representado por uma ervilha rugosa. E a ervilha lisa é Lzão. Neste caso aqui, nós temos uma geração pura de somente ervilhas rugosa, com cruzamento de linhagem de ervilhas lisas. Quando ocorre este cruzamento na geração filial 1, nós teremos somente ervilhas lisas. Vocês observam que o genótipo da rugosa é Rzinho. E a da ervilha lisa é Lzão. Vocês observam que o genótipo da geração F1 vai ser Lzão, Rzinho. Quando vocês pegam essa geração F1, que vai ter esse genótipo Lzão, Rzinho, vocês cruzando novos indivíduos, que eles vão ter a mesma característica, vocês observam esse quadro aqui abaixo, do qual nós teremos uma ervilha lisa com o genótipo Lzão, duas ervilhas lisas com o genótipo Lzão, Rzinho, e uma ervilha rugosa com Rzinho. Então, estes são os genes que estão dentro do genótipo da planta. Agora, o fenótipo é aquilo que ela está sendo expressa. Então, eu tenho 3 lisas para uma rugosa. Se você for comparar em relação ao gene, eu terei uma
Lzão, Lzão, duas Lzão, Rzinho e uma Rzinho, Rzinho. Então, eu vou ter uma para duas para uma. Então, o cruzamento entre ervilhas verdes e ervilhas amarelas na geração parental, vocês terão a geração filial 1, a F1, que todas as ervilhas serão amarelas. Quando você pega ao acaso as ervilhas filial 1, elas terão o mesmo gene. Porém, quando vocês cruzam para a geração F2, vocês observam que a geração filial 2, elas terão 3 ervilhas amarelas para uma verde. Lembrando que essa ervilha verde, elas tinha o gene lá na geração parental, na GP. Então, vocês observam que ao longo das gerações, esse gene ele não é deletado, ele surge em outras gerações futuras. Ele não perde essa característica. Se você pegar uma geração de ervilhas verdes e cruzar com ervilhas verdes, todas ervilhas serão verdes. Então, eu digo que isso é uma geração parental, porque você está criando uma linhagem pura. Quando você pega ervilhas amarelas e cruza com ervilhas amarelas, todas as ervilhas serão amarelas, 100%. Devido a linhagens puras, você está cruzando indivíduos com as mesmas características, então eles não irão se diferir ao longo das gerações. A partir do momento que você pega uma ervilha verde e uma ervilha amarela e cruza elas entre si, gerações puras, vocês verificam que as ervilhas elas nascerão amarelas, 100%. Devido a isso, ocorreu a necessidade de criar conceitos para dar continuidade ao estudo de Mendel. Mais uma vez, uma explicação, só que eu estarei falando sobre o gene. Então, se eu tenho uma ervilha verde que eu cruzo com uma ervilha amarela, eu tenho um genótipo de Vzinho, Vzinho para verde, e eu tenho um genótipo de Vzão, Vzão para amarelo. Quando eu cruzo nas gerações parentais de linhagens puras, eu terei um fenótipo de Vzão, Vzinho para todas as gerações filial 1, pois todas serão amarelas. Lembrando que o Vzão ele será o dominante, então ele dará a cor, e o Vzinho será o recessivo. Pegando um acaso, vocês verificam que todas as gerações do F1, eles têm o mesmo genótipo, Vzão, Vzinho. Então, fazendo a autofecundação deles, eu terei os seguintes genótipos, Vzão, Vzão, 1, né, que um genótipo será de Vzão, Vzão. 2 genótipos serão Vzão, Vzinho. E um genótipo para Vzinho, Vzinho. Então, eu tenho 3 ervilhas amarelas para uma ervilha verde. Na geração F2 é 3 para 1. Por isso que você verifica a dominância da coloração amarela por ela estar sendo mais expressa do que a recessiva, que é o Vzinho, Vzinho. Para isso foram criados os termos dominante, aquele que domina e sempre se expressa, e recessivo, aquele que é dominado. Por isso ele não se expressa e não está presente a todo momento. Fica convencionado que os genes dominantes são indicados por letras maiúsculas, A, azão, e os genes recessivos pelas letras minúsculas, azinhos. Vale ressaltar que, a exemplo disso, eu posso utilizar toda e qualquer letra do alfabeto.
Então, sendo que a letra do maiúscula ela será sempre o gene dominante e a letra minúscula do alfabeto ela será o gene recessivo. Nós temos também os homozigotos, dos quais são dois genes iguais. Então, eu posso ter dois azão, homozigotos dominantes no caso, ou eu posso ter o azinho, homozigotos recessivos. Eu também posso ter a heterozigose, que é o quê? Dois genes diferentes. Eu posso ter um azão e um azinho. Lembrando que pode ser qualquer letra ou qualquer símbolo que você queira utilizar. A diferença é a letra maiúscula, ela sempre será dominante e a letra minúscula, ela sempre será recessiva. A primeira lei de Mendel ela é conhecida como monohibridismo, lei da pureza dos gametas ou lei da segregação dos caracteres. Na gametogênese, os determinantes de um mesmo par se separam. Cada par ele é condicionado por dois genes, um deles provenientes do pai e o outro é proveniente da mãe. Apenas um dos dois genes formados é fornecido a cada gameta produzido. Então, sempre um será expresso, ou do pai ou da mãe. Isso dependendo da sua segregação. Sendo assim, o cruzamento de homozigotos dominantes azão e homozigotos recessivos azinho, eu terei um gene heterozigoto azão. Com isso, na proporção fenotípica, 100% azinho. Na proporção fenotípica, será 100% ervilhas amarelas. Quando eu pego esse gene heterozigoto azinho e cruzo com outro heterozigoto azinho, eu terei a proporção fenotípica de um homozigoto azão para dois heterozigoto azinho e um homozigoto recessivo azinho, sendo a proporção fenotípica de 25% para os homozigotos azão, 50% para azinho, que são os heterozigotos, e para 25% dos homozigotos recessivos, azinho, 1 para 2 para 1. A proporção fenotípica serão de 75% de ervilhas amarelas e 25% de ervilhas verdes. A segunda lei de Mendel, os genes para dois ou mais caracteres que passam aos gametas de forma totalmente independente um para o outro, formando tantas combinações gaméticas quanto possível, como igual à probabilidade. A segunda lei de Mendel ela é conhecida como dihibridismo ou lei da independência dos caracteres. Na gametogênese, os determinantes dos diferentes pares se combinam independentemente. Então, essas combinações elas ocorrerão ao acaso. Então, são várias características que elas vão se agrupar ao longo do tempo, sendo que na primeira lei nós verificamos somente uma característica, ou se a planta era verde ou amarela, ou se a semente era lisa ou rugosa. Nessa segunda lei, nós verificaremos todas as características em um único indivíduo, não somente a cor da ervilha, mas sim a característica da vagem, do tamanho do pé, da posição da flor na planta. Então, serão englobados todos esses
determinantes, todas essas características de uma planta. Para formular a segunda lei, Mendel ele observou que as características diferentes elas poderiam se combinar de formas independentes. As ervilhas elas poderiam ser amarelas e lisas, amarelas e rugosas, verdes e lisas e verdes e rugosas. Ele percebeu que a característica lisa era dominante e a característica rugosa ela era recessiva. A geração F1 da segunda lei de Mendel, vocês terão mais genes para o cruzamento. No caso, vocês observam na coloração bege, você tem a esquerda e tem também a parte superior do quadro. Quando você pega o gene azão, azinho, bezão, bezinho, vocês colocarão dispostos em linhas essas possíveis combinações para que você possa cruzar e ter essas características. No caso, a primeira linha à esquerda, juntamente com a primeira linha superior do quadro, vocês terão o genótipo azão, bezinho, cruzando com azão, bezão. Você terá um genótipo de azão, azão, bezão, bezão. Na segunda linha à esquerda, com o cruzamento da primeira linha superior, vocês terão azão, bezinho, cruzando com azão, bezão. Vocês terão um genótipo azão, azão, bezão, bezinho. A terceira linha à esquerda, com o cruzamento da primeira linha superior, vocês terão o genótipo azinho, bezão, cruzando com azão, bezão. Vocês terão o genótipo azão, azinho, bezão, bezão. Agora, a quarta linha à esquerda, cruzando com a primeira linha superior, os genótipos serão azinho, bezinho, azão, bezão. E os genes ficarão no sentido de azão, azinho, bezinho, bezão. Então, quando vocês forem fazer com todos os outros, você sempre pega a primeira linha com a linha superior para que vocês possam dispor no quadro e após verificar todos os fenótipos possíveis desses cruzamentos.